meu nome é Alessandra Carneiro, sou presidente da Comissão Especial da Justiça Federal. Gostaria de agradecer imensamente a doutora Ana Tereza Basílio pela criação do Pela Ordem Podcast, esse podcast que proporciona todas as comissões da OAB, inclusive a nossa, a estarem aqui divulgando para os advogados e batendo esse papo. Hoje nós estamos aqui com um podcast, a Instrução Concentrada nas Ações Previdenciárias que debatem a questão rural. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Danilo Sarmento, subprocurador da Procuradoria Regional Federal da 2ª Região, PRF2, da doutora Carla Paloma Davi, procuradora federal, coordenadora de mutirões, conciliações e audiências da PRF2. Muito obrigada. Hoje nós vamos falar um pouquinho desse ato conjunto entre o presidente do TRF2, a Corregedoria e a Procuradoria da 2ª Região, que foi assinado no dia 25 de março de 2025, é recente, vai fazer um ano. Então, nós estamos aqui para divulgar para os advogados, para eles terem ciência, para as oportunidades que eles vão ter. Nós temos o Instagram da comissão, que é cefj.oabrj. Nós estaremos colocando lá o ato conjunto para vocês terem ciência. Eu vou passar a palavra para a doutora Rose Santáguida, que é a coordenadora do podcast da Comissão Especial da Justiça Federal, e o doutor Danilo vai falar um pouquinho para a gente da instrução concentrada e desse ato conjunto. Muito obrigada, doutor Danilo. Perfeito, doutora Alessandra, advogados que estão nos assistindo aqui nesse podcast. Primeiramente, agradecer aqui a oportunidade, né, da gente estar aqui podendo apresentar esse tema tão importante. Agradecer, evidentemente, a Comissão Especial da Justiça Federal. Agradecer também a doutora Ana Tereza Basílio pela oportunidade da gente estar aqui apresentando esse tema, que é de grande interesse dos advogados públicos e privados, né? Uma matéria super relevante, né? Em matéria previdenciária, que é uma matéria que tem muita demanda na Justiça Federal, que envolve a instrução concentrada. O que é a instrução concentrada, né? Que instrumento é esse? É um instrumento, né? A natureza jurídica dele é de um negócio jurídico processual, né? Com previsão no artigo 190 do CPC, que é uma possibilidade que o CPC faculta às partes de ajustarem entre si como vai ser a produção daquele ato processual, no caso, envolvendo a questão do ônus da prova nessas demandas previdenciárias, né? Então, a gente tem essa figura da instrução concentrada, que é uma figura, na verdade, começou com uma prática no âmbito da Justiça Federal da 3ª Região, né, e da Procuradoria Regional Federal da 3ª Região, que pega São Paulo e Mato Grosso do Sul. Eles começaram essa prática lá até com base em algumas outras experiências no TRF da 1ª Região e começaram a adotar esse procedimento diferenciado em relação àquele que é previsto no CPC, que, em síntese, a gente pode conceituar como a instrução concentrada como uma produção antecipada de prova desde o início do ajuizamento da ação. Ou seja, o advogado, né, que milita na área previdenciária, ele já ingressa com a ação com a prova toda a ser produzida, especialmente a prova oral. Ele já traz a prova oral produzida já desde o início dessa ação, né? E esse procedimento que foi adotado no âmbito da Justiça Federal da 3ª Região foi um procedimento muito exitoso, né, que redundou em seguida, em razão desse êxito, na recomendação número 1 do Conselho da Justiça Federal de fevereiro de 2025, recomendando à Justiça Federal que passasse a adotar esse procedimento também no âmbito todas as regiões da Justiça Federal. E isso em fevereiro de 2025, e em março de 2025, no ano passado, a gente está fazendo já um ano, foi celebrado um ato conjunto entre a Procuradoria Regional Federal, a Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e a presidência do TRF2, exatamente implementando a instrução concentrada no âmbito da Justiça Federal da 2ª Região, né? Então, trazendo aí o arcabouço normativo para essa celebração desse instrumento processual, que a gente aqui ao longo da conversa vai poder explicar melhor como é o procedimento e, principalmente, qual é a vantagem para todos, para os advogados, né, públicos, no caso, nós que representamos o INSS, para os advogados privados e, principalmente, também para o próprio segurado na tramitação desse procedimento. Muito obrigada, doutor Danilo.
É uma honra, um prazer recebê-los aqui no nosso podcast, pela Ordem Podcast. Eu reforço as palavras da doutora Alessandra, presidente da Comissão Especial de Justiça Federal, que é um prazer recebê-los. E estamos muito gratos também pela oportunidade que a doutora Ana Tereza nos dá de podermos passar uma informação tão relevante para a advocacia, não é? De um tema tão importante que objetiva abreviar a marcha, o curso do processo, a celeridade processual que nos é tão cara. Então, recebê-los, né, colegas da advocacia pública, eu que sou advogada da União, os senhores procuradores federais, ambos, né, todos nós três aqui fazemos parte da Advocacia Geral da União, e vamos dar início, continuidade a esse bate-papo. O doutor Danilo começou a nos esclarecer e gostaria agora que a doutora Paloma falasse um pouquinho mais sobre o que versa a instrução concentrada e qual é a base legal. A base legal, o Danilo já citou qual era, né? Nós temos um ato normativo, né? Temos também, além do ato normativo, esse acordo firmado entre o TRF2 e a Procuradoria, o instrumento legal para aplicar a instrução concentrada está posto. O que falta agora é o conhecimento, que a gente está tentando fazer, né? E que as pessoas entendam, os advogados principalmente, a importância da instrução concentrada em vários aspectos. A celeridade processual, a diminuição do tempo do rito. Você consegue reconhecer um direito do cidadão de forma muito mais rápida e eficiente, certo? A gente tem números para comprovar isso, né? É um projeto de super sucesso que iniciou em 2022 na terceira região, e os números, posso adiantar, são maravilhosos. Aumentou o número de acordo em 329%, né? Isso é um ganho enorme em todos os aspectos. Ele reduz em menos da metade o tempo que o processo fica nas varas, reduz o trânsito processual, depois eu posso falar sobre esses números melhor. Mas ele é uma instrução processual como qualquer outra, ela é feita de acordo com todos os critérios do Código de Processo Civil. Acontece que ela é concentrada porque a gente não divide ela durante o processo inteiro. Ela é feita inteiramente no início do processo. Então, a gente precisa da sensibilidade do advogado de perceber que já existe o início de prova material e que ele pode, nessa situação, até porque se não houver início de prova material, a testemunha também não é válida, né? A gente precisa, nesse sistema previdenciário rural, de um início de prova material para qualquer processo. Então, ele tendo o início de prova material, cumprindo com todos os requisitos legais que a lei já exige para os processos, para os benefícios rurais, ele já pode, dentro do escritório dele, pegar as testemunhas, fazer as perguntas, filmar e já colocar desde a petição inicial essa prova. Ou seja, ele vai abdicar lá na frente de fazer uma audiência de conciliação ou de instrução na qual ele precise coletar essas provas. Doutora Paloma, e o advogado que vai conduzir a oitiva dessas testemunhas, né, no seu escritório, existe já uma pré-formatação do que seriam essas questões, essas perguntas? Fica ao alvedrio, ao critério do próprio advogado? Existe algo já pré-definido ou o advogado tem ampla liberdade para definir ali aquilo que ele vai compor, do que ele acha que seja interessante, fundamental para fazer a prova, essa prova pré-constituída? Qual é a aplicação prática? Na prática, como isso se formata? Sim. Então, na prática, o próprio ato, ele fala de alguns critérios básicos, como o peso, megabytes e tal. Ele não diz as questões em si. O que é que o advogado tem que perguntar. Mas para você comprovar um benefício rural, que nesse caso seria aposentadoria por idade rural, aposentadoria por idade híbrida, um salário maternidade ou uma pensão por morte rural, a depender do que ele quer comprovar, ele vai levar em consideração o que ele precisa, o que a legislação precisa ser comprovado. Se for, por exemplo, uma aposentadoria, uma pensão por morte, ele vai ter que, além de comprovar a questão rural, o trabalho rural e a economia familiar,
ele vai ter que comprovar também um vínculo, uma união estável, se aquela pessoa não era casada. Então, ele vai partir desde perguntas como: você conhece João? João trabalhava na roça, ele plantava o quê? Trabalhou quanto tempo? A família inteira trabalhava ali? Desde perguntas básicas que comprovem o trabalho rural até uma pergunta de quanto tempo ele estava casado com Maria. Maria trabalhava na roça também, eles se separaram em algum momento, o endereço sempre foi o mesmo. O advogado vai ter a noção, porque ele já conhece o direito previdenciário, entende? E assim, por que que o INSS negou aquele benefício? E aí ele vai ver o fator do indeferimento e, por óbvio, vai trabalhar naquela questão. Entendi. E assim, o interessante é que, em regra, quando você adere à instrução concentrada, você está... então eu não vou ter mais a prova no futuro, eu estou renunciando. Só que essa renúncia, ela não é Absoluta. Não é absoluta, sob hipótese alguma. O próprio judiciário, se ele achar, por exemplo, que ele é uma coisa tão subjetiva, porque se o juiz entender que aquela prova ela não está completa, ele pode chamar a audiência. Era justamente isso que eu gostaria de encaminhar nesse sentido. Como fica o contraditório? Porque a prova chega. Sim. Aí a senhora, na qualidade de procuradora federal, vai olhar e vai entender que o direito é bom e vai se convencer, e acredito que ato contínuo venha uma proposta de acordo, né? Sim. E se não houver esse convencimento, como fica o contraditório? Então vamos lá. O próprio juiz, ao receber essa prova, ele vai analisar. Ele pode identificar alguma coisa que ele entenda como inidônea. Olha, tem uma coisa estranha aqui. Ok, será que essa testemunha é testemunha? Ou será que é um informante? Não sei, enfim. Ou a prova pode estar corrompida de alguma forma. Ele entenda que alguém está falando com a pessoa. Olha, será que... Entendeu? Ou simplesmente faltou informações para o juiz se convencer. E aí ele pode chamar. Por isso que fica muito aberto, é subjetivo. Ele pode chamar o advogado e dizer, olha, eu quero ouvir essas testemunhas em uma instrução dentro do judiciário ou até outras testemunhas. E a procuradoria, se ela encontrar também algum indício ou falta de elementos, ela pode peticionar no processo, justificando, por óbvio, o motivo porque está chamando uma oitiva de testemunhas, já que aquilo ali, em tese, já foi feito. Então, assim, é muito interessante, porque, assim, o advogado tem que entender que aquilo ali não é uma renúncia total do direito dele de produção. É apenas uma antecipação, uma concentração de provas iniciais que pode garantir ao cliente dele uma resposta muito mais rápida. Mais ágil, sim. Entende? Acho que esse é um ponto muito importante de colocar, né? É um procedimento especial, mas não há nenhum tipo de cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório. É só realmente uma antecipação para que o INSS, ao fazer a sua primeira análise, ele já tenha, se possível, todos os elementos conclusivos, inclusive de um eventual oferecimento de acordo. E isso a gente ganha muito tempo. E tem a natureza jurídica de um negócio processual, né? Isso, base no artigo 190 lá do CPC, né? Sim. Então, Danilo, no início da nossa conversa, eu já tinha adiantado que parece que a terceira região já tem resultados bastante expressivos, né? Com relação ao judiciário local, nós já temos números, está havendo uma adesão do judiciário também encampando a aplicação dessa instrução concentrada? Então, esse é um grande ponto que a gente está buscando trabalhar, né? Inclusive, esse espaço aqui é um espaço muito importante para isso, né? A gente vem fazendo o trabalho, a doutora Paloma vem fazendo esse trabalho de interlocução com o judiciário, porque é um ato relativamente recente e até nas conversas, né, feitas com alguns juízes, né, nem conheciam o ato conjunto, né? E isso é um outro ponto importante, porque não basta que os advogados eles optem por esse procedimento. A vara também, o juízo federal também tem que aderir ao procedimento. E cada juízo tem que aderir isso antecipadamente. Então, é um trabalho que a gente tem feito, né, doutora Paloma, de fazer com que os juízes também eles
adiram a esse procedimento. Muito interessante. Então, se o advogado opta fazer uso do procedimento com o cliente dele, chega em juízo, ele não sabe para o que vara o processo dele vai ser distribuído, já vai a livre distribuição. Então, tem que ver qual vai ser a receptividade que ele vai ter daquele juízo, que é o juízo natural daquele processo. E esse trabalho a gente está fazendo. Aqui é importante para os advogados terem conhecimento, mas a gente está fazendo esse trabalho também com os juizados, né? Trabalhando essa questão da conciliação, das audiências, enfim, a gente está fazendo esse trabalho. Um trabalho de cooperação, né? Porque é preciso que todos nós, né, atores, né, operadores do direito, estejamos, né, juntos nisso. A gente já tem números, né? Como eu já citei, a terceira região aumentou em 330%. Aqui na segunda região, a instrução concentrada está começando, a adesão está iniciando agora. Nos locais que a gente pode dizer que está aderindo, está sendo muito bom, né, o resultado. O que acontece? O trânsito do processo, o congestionamento reduziu. Por exemplo, na 12ª vara, onde a gente pegou esses dados, inclusive dentro do âmbito da justiça, de 62% para 47%. O tempo que o processo fica dentro de uma vara ou de um juizado saiu de uma média de 1.150 dias para 495 dias. Então, todo mundo ganha, porque, enfim, o próprio cliente vai ganhar, vai ter seu direito reconhecido mais cedo. E, assim, existe todo o ato, ele engloba, inclusive, os prazos processuais. Quando o advogado entra com a petição inicial, nós somos citados e nós temos 30 dias para oferecer um acordo ou contestar. E aí, oferecendo um acordo, a gente tem 15, o advogado tem 15 dias para se manifestar. Ele se manifestando favoravelmente, o juiz homologa e existe um prazo de 45 dias para cumprimento do cumprimento. E se tratando de advocacia pública, é um prazo excelente, né? 45 dias para cumprimento de uma obrigação. Então, assim, é muito rápido. Porque a gente pula toda essa instrução, né? Toda essa questão posterior. Além disso, como que se tem, o número de acordos tem sido enormes, porque o procurador já recebe aquele processo pronto no primeiro ato. É importante esclarecer também que até a data até a data do procurador contestar, o advogado pode solicitar a instrução concentrada, não necessariamente, se ele não fez na inicial, não havendo a contestação, ele ainda pode entrar com... Exatamente. Excelente. E, doutores, aos colegas da advocacia privada que estão nos ouvindo, quais são os requisitos legais que eles têm que atender para aderirem ao procedimento? O primeiro requisito legal são os da legislação previdenciária mesmo, ele tem o início de prova material de acordo com o benefício que ele está requerendo. Então, ele vai ter que ter benefício por idade, ele vai ter que ter os requisitos de benefício por idade. Pensão por morte, tem que ter os requisitos. Salário e maternidade, todos os requisitos daquele benefício, certo? Com isso, ele vai ter um início de prova material, né? E ele vai adentrar com esse processo. Tem uma exceção que é tempo de contribuição rural, não cabe. E... Tempo de contribuição rural, tá? Com o tempo rural incluído, no caso. E também quando você tem um polo passivo que já está recebendo um benefício, nos casos de pensão por morte, isso é muito comum. Quando há, por exemplo, 2 companheiros ou 2 companheiras questionando entre si se há aquele direito. Porque como que você vai jogar uma terceira parte interessada numa instrução concentrada? Uma coisa é a procuradoria analisar isso. Uma segunda é essa terceira parte, que provavelmente vai querer fazer perguntas, aí vai precisar realmente de uma instrução maior, de um ato testemunhal. E uma questão interessante é que quando o polo passivo for menor, a gente tem que chamar a Defensoria Pública e o Ministério Público
para participar do processo. Não Perfeito. impede a instrução concentrada, mas é uma forma de preservar direitos de pessoas que, enfim, precisam dessa cautela. Perfeito. Agradeço demais. Eu acho que as colocações dos senhores foram excelentes, muito esclarecedoras com relação ao tema que a gente trouxe aqui à pauta. Eu gostaria de saber se tem algo mais a acrescentar a respeito do assunto e agradecer mais uma vez pela presença e por todo o conhecimento e conteúdo que nos trouxeram. Doutora Rose, a gente que agradece, a Procuradoria Regional Federal da 2ª Região, agradece a oportunidade que a gente está divulgando aqui, né, esse instrumento tão importante para nós e para os advogados privados também, o judiciário também, que acaba tendo um ganho com relação a isso também. Então, muito obrigado pela oportunidade, a doutora Carla também está aqui com a gente. E colocar também à disposição a PRF2, talvez junto com o ato conjunto, né, que vai estar disponível, a gente também vai disponibilizar um e-mail para a gente, em caso de dúvida, se tiver alguma questão, a gente pode Ótimo. também prestar esse tipo de esclarecimento para o advogado, enfim, está à disposição para a gente contribuir e ajudar a difundir esse instrumento tão importante. Muito obrigado. Eu agradeço também enfim, a OAB é nossa casa, né? Sim. De advogados, nós somos advogados. Os públicos, mas antes de tudo, sobretudo, advogados. Somos advogados, então é muito E essa casa bom. nos recebe sempre muito bem. Exato, muito bom. E, assim, informar que agora a gente tem essa coordenação de mutirão, conciliação e audiência, que nossa intenção, a intenção da Procuradoria é conciliar sempre que houver um erro administrativo, a gente tem que corrigir. Estamos aqui para defender a Previdência, e defender a Previdência também é reconhecer direitos. Exatamente. Certo? Muito obrigada a todos e até uma outra oportunidade. Obrigada. Obrigado. Prazer. Até.